Eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Estratigrafia. Você encontra aqui um link para uma playlist de estratigrafia e de sistemas deposicionais, e aqui embaixo na descrição um link para um curso completo gratuito de Geologia Sedimentar, como é dado para alunos da USP. A aula de hoje a gente vai discutir um pouco das glaciações e dos sistemas deposicionais influenciados por elas. Então, glaciações ao longo do tempo geológico, os ciclos orbitais e a origem desses episódios glaciais e interglaciais, discutir um pouco dos sistemas deposicionais influenciados pela glaciação, periglaciais continentais, glaciomarinhos, enfatizando aqui o transporte e a deposição por icebergs e o registro em ambientes marinhos até bastante profundos. Então, ao longo do tempo geológico, a gente percebe que existem alguns intervalos, o intervalo aqui no fim do Neoproterozoico, com 3 glaciações discretas, alguns intervalos ao longo do Paleozoico, alguma coisinha no Mesozoico e essa glaciação mais recente que ainda persiste no Cenozoico, intervalos em que tem registro de depósitos glaciais em altas latitudes e latitudes médias, em alguns casos. Mas tem períodos em que não há depósito glacial continental nenhum. Se havia geleiras alpinas, elas tendem a não ser registradas porque são áreas de montanha que são erodidas, né? Então, longos períodos em que não há registro de gelo nem nos polos e longos períodos em que há gelo nos polos. Então, numa certa escala, a gente chama isso de eras glaciais. Mas dentro de uma era glacial, no caso essa aqui do Cenozoico, existem períodos glaciais e interglaciais com avanços e recuos do sistema glacial. Então, essas épocas em que há gelo nos polos, são épocas que internamente têm avanços e recuos numa escala de tempo de dezenas e centenas de milhares de anos. Isso é alta frequência, se você pensar no tempo geológico e nos conceitos da estratigrafia. Como a gente vai ver na aula de hoje, esses períodos em que há gelo no polo são períodos de instabilidade climática nessa escala de tempo, controlando também o nível do mar e gerando ciclos reconhecíveis em muitos dos sistemas deposicionais de sedimentação contínua. Então, lagos em várias latitudes podem ter registros relacionados a isso, registros climáticos de várias naturezas, marinhos, numa escala de tempo mais reduzida, dentro de cavernas, refletem muito dessa variação entre o glacial e o interglacial em mais de uma escala de tempo. Numa escala maior, esses períodos controlam uma curva global de variação do nível do mar e processos, principalmente nas latitudes mais altas, que modelam completamente a paisagem e os biomas. Então, isso aqui é um mapa interpretado, que é uma imagem que ilustra bem o que é uma época diferente do interglacial que a gente está vivendo hoje, num período mais longo da grande glaciação cenozoica. A gente vive um interglacial hoje com gelo continental restrito a algumas poucas áreas, na Antártida, a Groenlândia e geleiras continentais, né? Mas num momento como esse aqui, no último máximo glacial, cerca de 18 mil anos atrás, uma grande geleira continental cobria a América do Norte até a metade dos Estados Unidos, cobria boa parte do norte da Europa, onde hoje há geleiras alpinas restritas aqui aos Alpes escandinavos, as geleiras das montanhas do sul da Europa eram muito maiores, todo o Reino Unido recoberto,
grande parte da Sibéria coberta por gelo, todo o platô do Tibete. Hoje você encontra geleiras alpinas só nos Himalaias aqui, no Karakorum. E mesmo o altiplano andino boliviano, uma grande área glaciada. Mas o mais extremo é esse avanço, né, do sistema que hoje é confinado da Groenlândia para uma área imensa e acúmulo de neve nos continentes que rebaixa o nível do mar, muda o gradiente de temperatura entre as altas e as baixas latitudes, mudando a circulação climática e intensidade de ventos, e é um outro modo de funcionamento do planeta. O modo interglacial e o modo glacial são duas situações diferentes que afetam todos os sistemas deposicionais, talvez com exceção dos mais equatoriais. Então aqui, sistemas deposicionais muito próximos ao Equador podem não ter um registro muito claro dessa oscilação nessa escala, mas todos os outros vão sofrer os efeitos indiretos de uma terra mais fria na média, mais árida na média e com ventos mais intensos. O que causa essa oscilação glacial, interglacial, na escala dentro de uma grande era glacial, né? Como essa oscilação que a gente vê na escala de poucas centenas de milhares de anos, muitas dezenas de milhares de anos, dentro do Cenozoico. São os ciclos orbitais, quer dizer, o movimento da Terra não é explicado só pela rotação diária e a translação anual. Tem outras componentes de períodos muito mais longos que foram descritas pelo Milankovic. Que são, bom, além da Terra girar em torno do Sol com uma órbita anual, um ciclo anual de translação, a forma dessa órbita muda. Isso a gente chama de excentricidade. E ela, aqui esse desenho mostra uma elongação muito grande nesse eixo em relação a esse, né? Quer dizer, uma forma muito elíptica, mas isso é um exagero só para ressaltar essa propriedade. Então existem situações em que a órbita é mais circular e situações em que ela é mais elíptica, a variação não é muito grande, mas ela tem efeitos importantes. Quando ela é mais elíptica, tem um deslocamento maior do Sol em relação ao centro geométrico da órbita, por isso que essa elipsidade também equivale a uma excentricidade, né? Isso pelo efeito da gravidade, como que opera a órbita. E o que isso faz de diferença para o clima da Terra? Bom, vai ter uma diferença maior de distância da Terra em relação ao Sol em diferentes posições, que por si não tem muita relevância, mas se soma a outros efeitos e passa a ter relevância. Esse ciclo é da ordem de 100 mil anos, um ciclo, são dois na verdade, um ciclo que tem por volta de 100 mil anos de período e um por volta de 400. Então essa aqui é uma curva que expressa a excentricidade em termos da diferença entre os dois eixos, e a gente vê que tem um período de por volta de 100 mil anos, aqui embaixo a escala de 100 mil anos, e tem uma variação de período maior por volta de 400, a qual essa está sobreposta. Esse é o efeito da excentricidade. Esse efeito se soma a outras questões, né? Então, esse efeito se potencializa com a questão do periélio. Então, essa aqui é a distância da Terra em relação ao Sol, numa dada posição, varia num período muito mais curto e se soma esse efeito. Mas quais são os outros ciclos de Milankovic? Bom, tem um segundo, que é a variação da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de translação. Então, quanto mais inclinado é o eixo, hoje é 23,5, né, mas ele varia de 21,5 a 24,5. Quanto mais inclinado, maior a diferença de insolação de um hemisfério em relação ao outro
no inverno de um que é verão do outro. Então isso faz com que tenha uma sazonalidade mais marcada. E isso varia num período de cerca de 41 mil anos. Essa inclinação em graus está colocada aqui, então é esse período aqui. Não é constante, tem uma modulação da amplitude, né, com um período mais longo, mas é um efeito importante que afeta a sazonalidade de insolação dos dois hemisférios, quer dizer, o rigor dos invernos e a alta temperatura no verão. Quanto maior a inclinação, maior essa diferença. E um terceiro efeito é a precessão do equinócio. O que isso quer dizer? Bom, na verdade, a gente fala em termos do equinócio, que é o equinócio é dentro desse ciclo anual, quando, se você representar a Terra dentro do, imagina a órbita dela está aqui, se você representar a Terra vista de cima, como essa circunferência aqui, e o eixo de rotação da Terra visto de cima é um ponto que fura essa circunferência, que é a projeção, né? Uma certa inclinação. Então, quando o eixo de rotação da Terra está aqui em relação à Terra, ele está apontando para fora do Sol, então esse hemisfério aqui está no verão, esse está no inverno. Quando ele está aqui, a Terra está aqui. Esse hemisfério norte está no verão e o sul está no inverno. E quando ele está de lado, quer dizer, o dia e a noite têm a mesma duração, são os equinócios. A posição do equinócio no ciclo sazonal muda ao longo do tempo. E por que muda? Muda porque a Terra, o eixo de rotação da Terra, faz esse movimento de bambolê. Então é como se fosse um peão que não está girando num eixo vertical, é num eixo inclinado. Então esse movimento de giro do eixo de rotação da Terra faz com que a posição do equinócio mude. E quando você soma isso a essa excentricidade, os solstícios podem coincidir com a época que a Terra está mais perto do Sol, o periélio, ou podem não coincidir. E se a excentricidade é alta e o solstício é no periélio, aí você tem uma sazonalidade mais marcada ainda. Então são efeitos que somados se relacionam à sazonalidade. E qual que é a periodicidade da precessão do equinócio? É nessa escala de cerca de 23 mil anos, que é esse efeito aqui, mas que tem outros ciclos sobrepostos de mais longa duração, né? Da mesma maneira, você modula a amplitude num ciclo de mais longa duração. E tem mais outro de mais longa duração. Então, assim, a gente simplifica dizendo que é 23, mas às vezes o ciclo de 23 não se expressa numa amplitude muito grande, e às vezes ele se expressa numa amplitude muito grande. Mas isso tudo é calculado matematicamente, e aqui você pode ver o efeito, por exemplo, da insolação numa latitude específica, 65 graus norte, o efeito da energia que se recebe na alta atmosfera nessa latitude, como varia em decorrência desses ciclos orbitais, do efeito combinado desses ciclos orbitais. Então você acaba tendo essa oscilação e, como a gente já discutiu, né, essa questão da aumento ou redução da sazonalidade, rigor de inverno, e afeta o clima da Terra inteiro, é afetado, temperaturas médias, e o resultado disso no Cenozoico tem sido ciclos glaciais e interglaciais que se relacionam a isso. Então você tem registros, por exemplo, de temperatura registrada num testemunho de gelo lá no Lago Vostok, ou a temperatura medida com isótopos em carapaças de foraminífero, reflexo da temperatura da água do mar, né, isótopo de oxigênio. E você vê essa ciclicidade marcada, que é relacionada aos efeitos combinados dos ciclos de Milankovic, né? E que se relaciona ao glacial e interglacial. Reparem nessa curva aqui com 1, 2, 3, 4, 5 picos em 400 mil anos.
os 450 mil anos, 1, 2, 3, 4, 5 picos de interglacial e glacial intercalado. Então, a ciclicidade de Milankovic, ela é tida como a causa dessa oscilação glacial e interglacial que a gente observa no Pleistoceno para cá, né? Bem marcada. E é claro que a variação no nível médio dos oceanos tem uma relação muito estreita com isso, porque nos glaciais se acumula gelo sobre os continentes, reduz o volume de água disponível no oceano, e o nível do mar cai, e cai de forma dramática, 150 metros de amplitude, e taxas de oscilação, principalmente de subida, que são muito maiores que qualquer taxa de geração de espaço tectônico. Então isso controla a distribuição dos sistemas deposicionais, a exposição, o afogamento das plataformas, a produção de carbonatos. Plataformas afogadas favorecem o crescimento de ambientes na zona fótica, de águas rasas com produção de carbonato grande. Quedas do nível do mar são crises na fábrica carbonática. Deslocamento, leques submarinos na queda, sistemas costeiros progradantes nos mar alto. Toda essa questão da estratigrafia de sequências controlada principalmente por essas taxas muito grandes de variação do nível do mar pela retenção e liberação de água em calotas, em grandes geleiras continentais e relacionada aos ciclos de Milankovic. Então, retomando o que a gente discutiu na aula de sedimentação glacial, geleiras alpinas alimentam geleiras de Piemonte, geleiras continentais, e esse sistema de geleiras continentais é o mais relevante, que ele se expande por grandes áreas continentais de latitudes altas e médias durante os intervalos glaciais, muda completamente a fisiografia, mas faz com que o gelo seja o principal agente de erosão e transporte de sedimentos, e o registro, é claro, vai ser durante o degelo, que volumes imensos de sedimentos são liberados e retrabalhados por sistemas deposicionais periglaciais. Aqui a gente já vê um pouco disso, um sistema fluvial com águas de degelo, um sistema costeiro, só que tudo é uma grande progradação, e essa geleira de Piemonte está sobre essa planície progradacional. E então a presença do gelo como agente de retrabalhamento de sedimento muito intenso, e o recuo e a liberação de volumes gigantescos de material detrítico no início dos interglaciais é um controle de primeira magnitude nos sistemas deposicionais nesses ciclos glaciais interglaciais. Se a gente tem esse depósito característico, que é o tilito, né, o tio de ablação, o tio de alojamento que a gente discutiu na aula de sedimentação glacial, na verdade, os processos glaciais influenciam uma gama muito maior de ambientes. Então, o que a gente chama de sistemas periglaciais, próximos ao gelo, não passam impunes da presença do gelo aqui em cima. O fluxo de sedimento é muito maior, então você vê esse sistema fluvial aqui de água de degelo, ele é carregado de litoclastos em vários tamanhos, seixos e areia de litoclastos, e silt, um grande volume, o silt de abrasão glacial, que faz essas grandes plumas aqui na costa, né? E esses sistemas retrabalhados por onda aqui são de areias cinzentas, areias ricas em litoclastos, e uma grande quantidade de matéria em suspensão, que é silt. Então a escassez de argila pela escassez de temperismo químico é uma das características. Então o que é má seleção para o depósito glacial direto ou de retrabalhamento curto, já passa por uma seleção pelo fluvial desse ambiente que a gente chama de planície de lavagem, de outwash, mas com uma carga de suspensão muito grande que se distribui em sistemas costeiros, lacustres, onde precisar, próximo
dos términos das geleiras. Mas não é só isso que acontece. Então, um ambiente de frente de geleira periglacial como esse, ele tem uma série de características que são muito marcantes. Então, o gelo derretido promove esses sistemas de rios de degelo, como a gente viu naquela imagem ali do Google. Você tem os depósitos de morenas de uma antiga frente da geleira aqui, ela está recuando para cá, gerando muita água e muito fluxo de sedimento. Muitos lagos nesse ambiente, né, relacionados à barragem pelos próprios sedimentos, esses terraços glaciais que barram algumas depressões. Algumas dessas depressões, esses kettles aqui, são formados por blocos de gelo que ficaram enterrados na planície glacial e teve sedimentação em volta. Tem alguns terraços estratificados de níveis mais antigos de avanço. Outras feições lineares geomorfológicas podem ser sistemas de escoamento endoglacial, quer dizer, túneis de degelo internos ao gelo que trazem sedimentos e quando a geleira recua deixam essas feições lineares, são os eskers. E como a geleira avança e recua em vários ciclos, é muito comum você ver feições como essa, que são chamadas de drumlins, que são antigos depósitos dessa planície periglacial, que quando o gelo avança, ele deforma e faz feições alongadas, e quando ele recua, ele deixa na paisagem com essa geometria, que é bastante característica. Então, se você pensar o que é a estratigrafia disso, ela é bastante complicada. Um elemento que é famoso são os varves, né, que são depósitos de vários ambientes lacustres relacionados a isso e que tem sedimentação sazonal. Então aqui é uma intercalação de um silt, que é um depósito de suspensão dominante aí, transportado pelo gelo. Um silt de origem glacial que chegou nesses lagos durante o verão, com recuo da frente da geleira, e quando chega o inverno, o lago fica fechado porque a superfície congela, e aí você deposita muito pouco material detrítico e domina a matéria orgânica. Mais um silt, mais uma matéria orgânica, um silt, uma matéria orgânica, uma argila rica em orgânico, aqui nesse caso, e um silt com uma taxa de sedimentação maior. São intercalações sazonais, isso aqui é ano a ano. Então, contar esses ciclos em varvitos, ou varves inconsolidados ainda, varvito quando vira rocha, permite que você tenha uma estratigrafia com uma resolução muito alta nesses depósitos de lagos. Então eles têm essa fama e essa importância por isso. Mas todo esse ambiente aqui complexo, você pode tomar o tilito como elemento diagnóstico principal de que teve ação do gelo, seixos estriados, pavimentos estriados, mas a complexidade da estratigrafia desse ambiente ela é insuperável. Esse é um ambiente mais complexo, porque você avança e recua, deforma depósitos anteriores e promove lagos com alta frequência de pequenos lagos, terraços antigos, sistemas fluviais, tudo misturado e até retrabalhamento eólico. Então, quando você pensa em termos da preservação disso numa estratigrafia, você vai ter geometrias, elementos arquitetônicos que intercalam corpos com sedimentos fluviais, corpos de várias naturezas de origem nitidamente glacial, isolados, corpos lacustres de vários tamanhos isolados, deformação subglacial em alguns intervalos e uma complexidade que pode acontecer em muitas escalas sobrepostas. Então, o desafio de estabelecer correlação, seja litológica ou de tempo, entre corpos de rochas diferentes e ambientes periglaciais é muito grande. Então você precisa realmente de uma resolução muito maior de levantamentos estratigráficos de detalhe para conseguir entender a complexidade dessa estratigrafia, contando que existem várias formas de deformação toda vez que a geleira avança
ela deforma partes dos depósitos anteriores, como esses drumlins aqui. Imagina se isso aqui for soterrado, o que são esses corpos no registro estratigráfico. Muita dificuldade de correlação, muita complexidade, um desafio bem interessante para quem trabalha com estratigrafia de depósitos clásticos. Agora, existe todo um outro domínio do conhecimento que é o estudo de depósitos glaciomarinhos. Eles também têm uma complexidade grande e um dos elementos mais relevantes é que a geleira não está terminando no ambiente continental, então as morenas não estão lá, mas o que acontece é que você gera sistemas de leques submarinos com aporte em túneis de degelo. Claro que quando essa geleira recuar, você vai ter depósitos glaciocontinentais costeiros que chegam aqui também, mas a sazonalidade de avanço da frente da geleira e recuo pode estar toda na costa. Então o recuo, na verdade, é a eliminação da banquisa e o rompimento de grandes blocos de icebergs que vão derivar pelo oceano, associado a um fluxo muito grande de sedimentos aqui nesse talude. Então, grandes leques submarinos clásticos com um sedimento glacial escorrendo para a água funda e os grandes icebergs boiando no mar, elevando detrito, porque esse gelo está carregado de sedimento, a grandes distâncias. A feição sedimentológica clássica de reconhecimento do depósito de sedimento carregado por gelo flutuante são clastos de tamanho anômalo. Aqui é uma sucessão bem fina de arenitos finos e siltitos aqui do grupo Itararé no interior de São Paulo. Isso aqui provavelmente era um lago, não é glacio marinho, mas representa bem essa feição, em que um seixo completamente incompatível do ponto de vista hidrodinâmico com esses depósitos aqui que tem ripples em areia e silt fino, intercalações de silt argiloso e nenhum grão de areia mais grosso e de repente um seixo no meio disso. Então um iceberg derreteu, largou os sedimentos, os finos são retrabalhados pela essa corrente, o seixo cai aqui e fica. E essa feição aqui de deformação é compactação diferencial, porque tudo isso compactou, o seixo não compacta, faz essas dobras em volta. Feição típica que mostra a presença do gelo flutuante nesse depósito aqui, que é do Paleozoico. Então essa sedimentação glaciomarinha, aqui nesse caso lacustre, mas glaciomarinha ou proximal, recebe um aporte muito grande de sedimento direto da frente da geleira. E no distal você encontra sedimentos de muitos tamanhos diferentes, inclusive grânulos e seixos a grandes distâncias, porque o iceberg, como uma jangada que leva esses sedimentos e vai derretendo ao longo de uma trajetória muito longa, permite o transporte dessas granulações que jamais chegariam lá por outros processos. Então o caso clássico disso, aqui em depósitos do Quaternário, durante o pico da última glaciação, teve alguns intervalos de eventos abruptos de formação, de rompimento de geleiras e formação de icebergs. Esses eventos injetam muita água doce na superfície do mar, também mudam o clima, numa escala de tempo muito mais de mais alta frequência, inclusive que os glaciais e interglaciais. Isso é dentro de um glacial, são os estádios, os eventos Heinrich, H1, H2, H3, H4, que são reconhecidos em testemunhos marinhos de pequena profundidade. Note, aqui é 4 metros de profundidade, você tem 6 eventos em que há uma proporção muito maior de grãos de fragmentos líticos no fundo oceânico. Então, areia e grânulo de origem de geleira, de fragmento lítico, que se espalhou numa região que, quando não tem muito iceberg passando aqui, é sedimento pelágico. Só coisa muito fina e muita coisa orgânica, muita carapaça de plâncton, quase nada chegando aí. E no glacial, claro, tem muito mais grão, mas esse aumento de frequência em muitos testemunhos numa área grande
mostra uma rota de icebergs e eventos de ruptura acelerada e muito mais iceberg em alguns eventos que têm correlação climática com outras coisas em escala global. Você reconhece o efeito disso, como, por exemplo, um aumento de precipitação, de pluviosidade em eventos bem discretos no quaternário do leste da América do Sul. Então são correlações mais difíceis de interpretar do ponto de vista dos processos globais, mas que são bem claras na cronologia e mostram como não só o glacial interglacial, mas como a dinâmica interna num glacial afeta muito rapidamente, de forma abrupta, a sedimentação em ambientes completamente diferentes, inclusive de latitudes mais baixas. E o que a gente toma como depósito dos detritos levados por icebergs é uma evidência dessa dinâmica e dessa oscilação da dinâmica do gelo registrada no Atlântico Norte, que se correlaciona com outras coisas em escala global. Então, em essência, as glaciações elas têm como registro imediato os depósitos glaciais, os periglaciais com uma complexidade estratigráfica muito grande, mas elas afetam ambientes numa escala muito maior do que só o glacial periglacial. O marinho é afetado numa escala muito grande, o nível do mar e eventos de alta frequência relacionados à dinâmica das glaciações são o principal marcador de cronologia de alta resolução que a gente encontra na estratigrafia de muitos ambientes diferentes. É isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Muito obrigado.